momento, quando eu tava lendo, eu fiquei pensando, eu fiquei com a sensação, nossa, será que eu tô lendo o próprio inferno bíblico? Só que, na verdade, a resposta é não. Esse conceito do inferno do Dante ficou tão presente na cultura que às vezes dá a impressão de que é bíblico. Só que não, o inferno da Bíblia, ele não é enfatizado. Ele não é retratado. É vago. Na verdade, o inferno é referido como um lugar de sofrimento e de ausência de Deus, né? E ausência de luz. Apenas isso. E também, né, porque como a Bíblia é um livro de ensinamentos, de orientação, de testemunho, então ela não vai focar tanto no que é o inferno. Só vai dizer que ele existe, que ele está lá, mas vamos focar no que interessa, que é seguir os passos de Cristo. E aqui eu estou falando do Novo Testamento especificamente, né, que o Novo Testamento é o livro de Cristo, né, o livro que segue o cristianismo. Né, que o Velho Testamento é a Tanakh, né, o livro judaico. E só que para eles, né, não é Velho Testamento porque nunca existiu um Novo Testamento, então é só a Tanakh, né, o livro dos ensinamentos judaicos. Inclusive eu acho muito engraçado, né, que às vezes a gente fala da Bíblia como se ela fosse uma só, né, só que como se tivesse tudo junto e misturado. Eu acho que isso é tão presente no imaginário, né? Eu tenho certeza que não é só comigo, porque tem um livro que eu gosto muito, que está até ali, que é o Conto da Aia, da Margaret Atwood, que é uma distopia sobre um fundamentalismo cristão. Só que o trecho da Bíblia que a Margaret Atwood usa, que inspirou essa história, é judaico. É do Velho Testamento. Não é cristão, mas a distopia que ela inventou é cristã. Então acontece aí uma confusãozinha. E sobre essa questão de ser cristã, é importante ressaltar que não importa no que o Dante acredita, tá? Então, assim, ele cria ele aponta de uma forma cômica essa postura controversa de muitas pessoas que estão no inferno, que são cristãs, mas não praticaram os valores cristãos. Mas não importa no que ele acredita, ou se ele acredita que esse inferno que ele desenhou existe mesmo, né? Que foi ele que criou, que ele desenhou. Não é isso. É uma comédia. É uma criação. É uma criação dele. Não importa no que ele acredita de fato, quão cristão ele é. E dentro disso, vamos falar agora do inferno que ele construiu, né, dos níveis. O cenário do Dante foi uma motivação a mais para eu ler, porque para quem escreve histórias, né, pelo menos assim, um tipo específico de escritor que é muito comum, a gente gosta de construir mundos. A gente é arquiteto e a gente gosta de observar os mundos que os conceitos que os outros criaram. E aí eu queria entender esse inferno que ele criou. A lógica preponderante do inferno é a lei do contrapasso. Uma visão cultural medieval cristã, né, do cristianismo medieval, baseado numa atualização do babilônico Código de Hammurabi, mais precisamente a lei de Talião, popularmente conhecida como olho por olho, dente por dente. Na prática, né, transpondo aqui para o inferno, implica numa punição que faça referência ao pecado / crime cometido. Uma analogia, uma alusão, né? Existe uma correlação entre o crime que a pessoa cometeu e a punição eterna que ela sofrerá no inferno. A construção desse cenário se baseia exclusivamente nisso. E aí agora vamos acessar a criatividade do Dante nesse Death Notezinho, né, em que ele vai colocando o nome de todo mundo e o modo como essa pessoa vai ser punida.
inferno, ele é uma espécie de um funil. Ele começa em círculos amplos, concêntricos, e vai se tornando e vai se afunilando até num espaço mínimo, onde tem um círculo mais profundo do pecado, né, do crime mais grave. Eu tô usando a palavra crime porque eu esqueci a palavra que ele usa, tá, gente? Mas eu vou usar crime mesmo porque aí todo mundo entende. E ele fez uma ilustração, né? Ele desenhou, esquematizou pra gente como que é. Então aqui tá o círculo maior, né? Que é o primeiro, e vai se afunilando até a profundeza, até o âmago, né? Até o tártaro. O Dante, ele é dos meus, gente. Ele não só escreve, ele desenha. E eu me identifico muito porque eu sou dessas também. Eu escrevo e desenho. Sei que a J.K. Rowling fez o mesmo com Harry Potter. Sei que eu acho que o Tolkien também fez. Sei que muitos autores desenham junto com as suas histórias, assim, longe de me comparar com esses ícones lendários, mas é uma habilidade, são habilidades irmãs, né? São habilidades muito próximas. A escrita do desenho, então é muito comum que nós autores gostemos de desenhar, inclusive de ilustrar aspectos das nossas histórias. Então gostei muito. Muito mesmo, Dante. Seguindo o contrapasso, seguindo essa estrutura física, né, que vai entrando na Terra, o primeiro círculo, que é esse círculo amplo, é o limbo. E eu me lembro de ter ficado muito confusa pensando que o limbo era o mesmo que purgatório. Não é, né? Depois eu voltei na apresentação. Não é, purgatório é um outro capítulo. O limbo é apenas o primeiro círculo do inferno. E esse primeiro círculo é um único círculo em que as almas, elas suspiram. Elas não gritam de dor, elas não gemem, elas suspiram, elas estão perdidas, não necessariamente sofrendo. Porque esse primeiro círculo é o círculo daqueles que não estão sendo punidos propriamente. É o círculo daqueles que morreram e estão perdidos. Não sabem o que está acontecendo. Não entendem onde estão. Não sabem, não conhecem as leis do universo, as leis de Cristo, do Deus cristão. Porque elas nasceram antes do cristianismo, porque elas não foram batizadas, então não conhecem a verdade de Deus, né? Aí morre e não sabe para onde vai. É nesse sentido que esse primeiro círculo funciona, o limpo. Então elas estão vagando nas sombras, né? Uma alegoria à falta de luz, vagando, sem saber o que está acontecendo, né? Não conhecem a luz, não cometeram nenhum crime, nenhum pecado, nada relevante para a punição, mas também não foram apresentadas, não tomaram conhecimento da luz. Então, se você não sabe da luz, nela você não fica. É nesse sentido. E é uma analogia aos campos asfódelos do Hades, né, que é para onde vão os neutros. Eu acho muito importante enfatizar isso, enfatizar a mitologia grega em paralelo, porque ele trabalha muito com ela, né? Tanto sob influência da visão medieval da mitologia clássica, quanto já sob influência do Renascimento. Inclusive, nesse limbo tem um castelo, uma espécie de uma fortaleza, um jardim bonitinho com um castelo, não tão bonitinho quanto o paraíso, mas um lugar diferenciado, onde ficam aquelas figuras que também não conheceram a verdade de Cristo, também estão perdidas, mas que tiveram alguma importância para a humanidade, né? Trouxeram alguma coisa muito relevante, como por exemplo Sócrates, Platão, Parmênides, Heráclito, Virgílio. O Virgílio, ele habita também esse castelo, é por isso que ele tem lá a permissão para adentrar o inferno para apresentar pro Dante. O motivo que o Dante tá nessa é porque ele chegou, né, o personagem, ao meio-dia da vida dele, né, a meia-idade,
35 anos, e ele começou a repensar a própria vida, as próprias escolhas, as próprias decisões. E nessa reflexão, Virgílio aparece, meio que surge como num sonho, e o leva para conhecer, sob permissão divina, o inferno. E aí o Dante tem esse presente de, ainda em vida, né, um ser de corpo e alma ainda, conhecer o inferno, o purgatório e o paraíso. Ele tem essa ascensão à sabedoria. E o Virgílio mora nesse castelo do limbo, nesse lugar diferenciado daqueles que não foram cristianizados, mas que tiveram alguma importância. E o Virgílio conta ao Dante que de vez em quando um anjo aparece e pesca alguns desses habitantes do limbo que também não foram cristianizados, pois existiram numa era pré-cristã, mas que foram importantes para o desenho divino, para o destino. Eles, de alguma forma, foram inspirados por Deus. E é por isso que eles ascendem. Se de um lado eles não conhecem a verdade em si, de outro eles contribuíram, eles tiveram um vislumbre da luz, como Moisés, Noé, Abraão, todos esses que tiveram um papel célebre, Davi, e que representaram um vislumbre do caminho de Deus, eles são pescados pelos anjos e levados ao paraíso, junto de Deus. E aí, depois de conhecer esse primeiro círculo, né, logo a gente se depara com a primeira criatura demoníaca, né, que é Minos. Minos aqui tem uma cauda e com a sua cauda ele pega todas as almas que aparecem no inferno e envolve-as com sua cauda e vai jogando, despejando, vai escolhendo para qual círculo essa alma vai. Ele é o juiz do inferno, ele decide qual é a punição. E nessa hora foi a minha primeira dúvida. Não, peraí. Por que Minos? Por que de todas as criaturas, de todas as possibilidades, ele escolheu Minos na mitologia grega, né, e transformou num demônio? Porque o único Minos que eu conhecia era o rei Minos. Minos significa homem em grego. Era o rei Minos, o pai do Minotauro. Que esse rei Minos, ele era um rei muito ambicioso e ele queria vencer uma guerra, e para isso ele era filho de Zeus com a Europa. É só um detalhe interessante, ele era filho do maioral dos deuses do Olimpo com a Europa, que é uma alegoria do continente, né, uma princesa, e aí nasceu o homem, nasceu o rei Minos. E ele era esse semideus muito ambicioso, que queria vencer uma guerra, ele era um rei, e aí ele pediu a Poseidon, o senhor dos mares, que fizesse das águas sair um touro maravilhoso, o mais belo de todos os touros que já existiram, um epítome do que é ser um touro, que ele ia sacrificar em homenagem a Poseidon. Tanto para ser abençoado em seu reinado, quanto para demonstrar essa aliança com Deus, porque Poseidon é um dos três grandões, né? Zeus, Poseidon e Hades. São os três irmãos parada dura. Aí o Poseidon falou, beleza. Ele soltou ali um touro lindíssimo, que saiu das águas em direção à praia. E aí, o rei Minos ficou tão encantado que achou um desperdício só sacrificar esse touro. Aí o que ele fez? Pegou o touro, incorporou no rebanho e escolheu um outro touro lá comum dele, bonito, bom, né? Muito bom, e sacrificou no lugar. Mas não era aquele touro, a epítome dos touros. E o Poseidon não gostou. E, gente, que ideia de jirico, né? Que ideia de jirico ofender, assim, um dos bambambãs dos deuses, assim, de graça. O que esse sujeito tinha na cabeça? Purê. Purê, né, gente? Só pode. Aí ele foi lá, né, fez isso, aí o Poseidon falou assim, tá se achando demais, né, filhinho de Zeus? Tá se achando demais aqui. E aí ele fez com que Pasífae, a esposa de Minos, coitada da Pasífae, né, sobrou pra ela, desse à luz 9 meses depois a um bebezinho com cabeça de touro e corpo de um ser humano.
uma criatura monstruosa, né? Um minotauro, homem touro. E aí, horrorizado, desmoralizado, o rei Minos chamou ali um arquiteto que estava por ali, o Dédalo, que era um arquiteto muito prodigioso, um tanto quanto competente, e pediu que ele construísse uma edificação onde a criatura pudesse ser colocada e não pudesse sair. E quem ousasse entrar ali também não conseguisse sair. E aí ele poderia esconder o bichinho que ia crescer e virar um homem, uma criatura infernal. Aí o Dédalo construiu essa edificação que seguia essas determinações, que é o labirinto, numa ilha. E aí, algum tempo depois, o rei Minos venceu uma guerra contra o rei Egeu e, em troca, né, como tributo, ele ordenou que todo ano 7 moços e 7 moças fossem selecionados para serem mandados para o labirinto, onde eles seriam comidinha do Minotauro. Qualquer semelhança com Jogos Vorazes ou Battle Royale não é mera coincidência, né? Aí o Teseu, filho de Egeu, resolveu dar um basta nisso, com a ajuda de Ariadne, e foi lá e matou o Minotauro e conseguiu sair seguindo o fio de Ariadne, né? Ela deu a dica de tender um novelo de lã no início, na entrada, e ir soltando ele para conseguir sair. Essa é a história que eu conhecia do rei Minos. E tem também aquela passagem que o rei Minos, em mais uma das suas demonstrações de idoneidade, deixou Dédalo e Ícaro presos dentro do labirinto, né? Tinha guardas do lado de fora, falou assim, vou deixar esses dois presos, o Ícaro é o filho do Dédalo, porque eles sabem um segredo, só eles sabiam um segredo de como sair do labirinto. E para garantir que eles não vazassem esse segredo para ninguém, depois que eles construíram, o rei Minos ainda me deixa os dois presos. E aí o que o Dédalo faz? Muito inteligente pra caramba. Ele pega uma cera remanescente da construção e umas penas que umas aves marinhas deixavam cair, né, sobrevoando ali os rochedos, e constrói 2 pares de asas. E ele vira pro filho dele e fala, Ícaro, meu filho, nós vamos voar, porque aí os guardas não nos pegam, só que, se você voar muito baixo, não voe muito baixo, senão as águas vão molhar as penas e você morre. Mas se voarmos muito alto, o sol vai derreter nossa cera. Então temos que voar a uma velocidade equilibrada, nem muito alto, nem muito baixo. Porque se o sol derrete nossa cera, as asas já eram e morremos afogados também. Beleza. Aí os dois saíram voando, aquela imagem maravilhosa, né? O sonho do ser humano, poder voar com tanta liberdade. E o Ícaro ficou simplesmente fascinado com esse poder, como muitos de nós ficaríamos. E aí ele teve a ambição, o desejo de se aproximar do sol. E aí ele foi voando tão alto, e o sol derreteu a cera das asas dele e ele caiu. E aí o Dédalo, uma hora ele percebeu que o filho não o acompanhava, e então ele soube que o filho tinha morrido. Tem isso, e tem também aquela passagem que quando Teseu consegue voltar, o pai dele tinha pedido para que ele hasteasse uma bandeira branca quando ele retornasse, para que ele, né, o rei Egeu, visse ali do alto do reino dele que o filho tinha sobrevivido a essa empreitada terrível, que é entrar no labirinto, matar o bichão e ainda voltar. Só que aí o Teseu, se achando demais, né, bebendo, comemorando, yeah! Ele esqueceu de trocar a bandeira negra pela bandeira branca do navio. E aí o pai dele viu de longe aquela bandeira negra, não aguentou a dor e se jogou do penhasco em direção ao mar, que ficou conhecido como Mar Egeu. Bem triste, né? E o Teseu depois ele ficou triste, né? Arrependido com sua falta de juízo, né? Custou a vida do pai. Enfim, esse é o rei Minos que eu conhecia. E aí eu queria saber que diabos ele estava fazendo ali como juiz do inferno. Não que ele não merecesse, mas eu não estava conectando o tico e teco com isso. Então eu resolvi recorrer à Bíblia. A mitologia de Edith Hamilton. Eu acredito que eu já falei desse livro no vídeo do Harry Potter, mas falando de novo,
Esse compêndio de mitologia greco-romana, que também tem capítulos dedicados à mitologia nórdica, foi escrito por uma historiadora, que é a Edith, que ela terminou o ensino normal nos Estados Unidos em 1894, se não me engano, e foi fazer faculdade de História. E esse livro aqui ela lançou em 1942. Só que essa edição, que é portuguesa, né, essa tradução, a primeira edição dela foi em 1970 e essa aqui é a terceira, se não me engano, de 83, 82. Eu li muito ela quando eu era adolescente, né? Minha mãe tem uma. E aí, agora eu tive que comprar uma pra mim. E eu acho ela muito, muito legal mesmo. Muito bonita. E eu gosto muito dessa diagramação. É meio chatinha de ler. E também em português de Portugal. Mas eu gosto muito de como dá pra encaixar os dedos, fazer anotações no rodapé se quiser. Enfim, eu resolvi consultá-la. E aqui tem um capítulo dedicado ao inferno de Hades, que fala o seguinte: no Hades, eu me lembro que numa aula de história antiga na escola, um professor comentou assim que o primeiro conceito de inferno de Hades é diferente de um conceito que veio depois, né? Que o inferno de Hades é assim, a estrutura dele. Ele começa com um rio chamado Aqueronte, que é o rio das angústias, e aí ele desemboca no Estige, que é a fronteira entre o reino dos vivos e o reino dos mortos. A parte superficial do Hades, né? O Hades é sinônimo de o inferno de Hades, muitas vezes. É que nem o inferno da mitologia nórdica, que é governado pela deusa Hela, o Hel, e que as pessoas chamam só de Hel. Então, o Hades, o Hel, né? Assim, é referência tanto à autoridade que está por lá, quanto o lugar em si. Né? Zeus, quando redistribuiu os poderes do universo, ele entregou para o irmão dele, Hades, o controle do submundo. E o Hades não ficou muito satisfeito com isso, né? Que, nossa, que trabalho terrível que é ficar lá no submundo, né? No mundo dos mortos. E aí a parte mais superficial desse Hades é chamada de Erebo, e o centro, o núcleo, onde estão os antigos titãs presos, né? Os deuses, as rochas, o centro da Terra é o Tártaro, as profundezas do Tártaro. Só que muitas vezes todo o inferno de Hades, todo o Hades é referido como Tártaro. Muito do que a gente sabe sobre o Hades veio por meio da Eneida, de Virgílio, que é o que a Edith referencia aqui. Né? Então, Virgílio provavelmente foi muito lido, um autor muito lido por Dante, né? Assim como a Edith apresenta, né? Ele escreveu Eneida, que são as aventuras de Enéas. E o Enéas, em certo momento, certa feita, ele vai para o inferno. Assim como o Odisseu também vai para o inferno se aconselhar. Assim como Gilgamesh vai para o inferno tentar resgatar seu amigo Enkidu. Assim como o Heracles vai cumprir uma missão no inferno também, e por lá encontra o Teseu preso na cadeira de esquecimento, e aí ele levanta o Teseu e o Teseu se lembra de tudo e volta para casa. Assim como a Psique, que tem uma missão designada por Vênus a certa altura de ir ao inferno. Eu gosto muito dessa narrativa que se repete ao longo das eras, ao longo dos tempos e das civilizações, de você ter que ir ao encontro da morte para desvendar a vida, para obter uma nova compreensão, uma sabedoria em relação à vida. Eu gosto muito dessa dobra. E eu gosto tanto dela, gente, que quando eu era adolescente eu escrevi um arco sobre Visita ao Inferno. É um personagem e encontrar um outro personagem preso no inferno. E eu nem tinha ouvido falar em Gilgamesh. Né? Eu ainda nem conhecia direito essas histórias. É só que é algo que, Jung pode entrar, tá muito presente nas narrativas, nas histórias. Provavelmente tinha visto em alguma ficção, em várias ficções,
né? Tá aí disperso no inconsciente coletivo. E eu acho esse conceito maravilhoso, fenomenal. Pois bem, muito do que a gente sabe do Hades vem do Virgílio, que era um poeta latino que escreveu Eneida, que escreveu bastante uma forma de agraciar, né, de elogiar o Império Romano na época, né? Estamos falando do reinado do Império de Augusto, pós-assassinato de Júlio César, uma época de tentar levantar o moral dos romanos. E Virgílio fez parte dessa época de procurar levantar o moral dos romanos. E aí muito da mitologia grega foi resgatada por meio desses autores romanos, né? Porque a mitologia romana tem muito da grega. E, pois bem, meu professor disse uma vez que o inferno antigo se baseava apenas assim nas almas simplesmente navegando, meio perdidas, sombrias, em direção ao Tártaro. E só isso, o inferno era só isso. E isso bate um pouco com o que eu li na Odisseia, porque o inferno, o Hades na Odisseia, né? O Hades em Homero é apresentado apenas como um lugar em que nada é autêntico. É apenas vestígios, vislumbres da realidade dos vivos. É a ausência de corporeidade. É a ausência daquilo que é concreto, daquilo que é real. É o oposto disso. A vida é real, a morte é o irreal. Tudo é falso, tudo é etéreo, nada é autêntico, tudo é poroso, é vaporoso e vai se perdendo em direção ao esquecimento. São apenas vislumbres, são resquícios da vida. Só que aí posteriormente, e aí o Hades que eu tô acessando aqui com a Edith, é esse Hades que esse meu professor disse que já é sob influência cristã, né? Porque as crenças cristãs, elas não vieram todas de uma vez, né? Foi aos poucos, foi uma incorporação. Todas as crenças, elas vão sendo incorporadas de uma forma gradual, de uma forma mais orgânica, né? E aí esse Hades em específico, mais próximo do cristianismo, ele se baseia na seguinte... Primeiro a gente tem o Aqueronte, que é o Rio das Angústias, que aí ele desemboca no Estige, que é a fronteira do mundo, entre o mundo dos vivos e o dos mortos. É às margens desse Estige que o Odisseu se ajoelha para se comunicar com os mortos. Depois dele, temos o Flegetonte, que é um rio de fogo, para onde vão aqueles que serão punidos. E existe também um outro rio, que é o Cócito, ou Cocito, esses rios já estão nas profundezas do Hades, né, que é o rio gelado, feito das lágrimas dos condenados. E existe também o rio Letes, que é o rio mais profundo deles, que é o rio do esquecimento, que é para onde vão as almas que vão se esquecer da sua história para poderem renascer. Então a gente já está falando de um outro tipo de Hades, é um Hades que aparece aqui, né? Um Hades que esse professor uma vez disse que era já mais próximo do cristianismo. E no Inferno de Dante, o primeiro rio que eles têm acesso para poder entrar no inferno é o Aqueronte, conduzido por Caronte, o barqueiro, que no Hades ele vai conduzindo as almas e para isso elas precisam lhe dar o pagamento, né? Que são as moedas na boca do cadáver. E aí, desse Aqueronte, chega-se ao limbo, que é o primeiro círculo, que é onde é encontrado também o Minos, o juiz do inferno. E aí a dúvida era, o que o rei Minos tinha a ver com o Minos do inferno? E aí aqui no capítulo descrevendo Hades, a Edith nos apresenta 3 juízes do inferno: Minos, Radamanto e Éaco. Minos e Radamanto, na mitologia grega, eram irmãos.
Radamanto era muito justo, muito querido, muito sábio, e ele quase foi rei, mas aí o Minos deu um jeito lá, deu uma birra, e aí o Radamantos ficou sendo rei de outro lugar. Ele expulsou o Radamantos lá de onde eles eram, lá de onde eles estavam. Então, por o Zeus, o senhor do Olimpo, quando ele criou o Hades, ele queria ver quem poderia julgar as almas que passassem para o submundo para designá-las por seus atos, né? As almas boas iriam para os Campos Elíseos, Champs-Élysées, né? Que é uma das avenidas mais conhecidas de Paris, né? Os Campos Elíseos seriam um paraíso, os Campos Asfóleros, o lugar dos neutros, né? Aqueles que não fizeram nada de bom e nada de ruim, e as profundezas do Tártaro seriam reservadas àqueles que fizessem as ações. E quem que seria o juiz para decidir o rumo de todas as almas humanas que por ali passassem? Zeus não achou uma boa ideia que Hades, o próprio Hades, né, o deus, ou algum outro deus julgasse o destino dos humanos, porque ele não achou que seria justo um deus usar a própria régua para julgar um ser humano. Mas ele também descartou a ideia de alguma alma humana por ser considerada corruptível. Daí ele optou por um meio termo, né, um semideus. Ele elencou os semideuses que tivessem trajetórias importantes, né? Em geral, os semideuses, por serem semideuses, têm trajetórias importantes, como juízes do inferno. E um desses juízes ficou sendo Radamantos por seu histórico de justiça, seu senso de justiça, de saber, sua generosidade, sua visão clara, sua visão lúcida dos fatos. E ele ficou encarregado de cuidar das almas orientais. E por orientais, gente, não estou dizendo que ele vai julgar, sei lá, as divas do K-pop, né? O Oriente do mundo antigo é bem diferente do Oriente que a gente tem hoje. A gente está falando dos reinos ali da região de Anatólia, na Turquia, no máximo ali próximo das Arábias. Éaco era um semideus, avô de Aquiles, da linha de Poseidon, se não me engano, e ele também foi uma figura semelhante a Radamantos em termos de justiça, né? Ele também era um rei, era também um semideus, e ele ficou com a missão de se decidir pelas almas ocidentais. Se não me engano, o reino dele era um reino ocidental. E Minos, que também era um semideus e também era um rei, seria aquele que decidiria os casos mais difíceis, né? Ele que daria o voto final. Existem alguns estudiosos que argumentam que houve dois Minos, né? Esse juiz, que era um juiz justo, e o rei Minos. Mas existem outros que falam que é um só, que ele teve uma certa mudança, né? Uma certa sublimação ao se tornar um juiz. Eu gosto de pensar que era um só, né, que revela essa natureza ambivalente do ser humano, e não por acaso, na minha opinião, Dante, de todos esses juízes, elencou apenas Minos para ser um demônio juiz do inferno, né, aquele com caráter mais duvidoso, aquele estranho, aquele que justamente, talvez, numa primeira leitura não deveria ser juiz coisíssima nenhuma, né, porque ou essas escolhas que ele fez. Né? Algumas pessoas leem que o demônio Minos condensa esses três juízes do Hades. Eu não vejo dessa forma. Para mim, o demônio Minos é só um Minos, porque ele era o único dos três que era mais controverso, que era mais polêmico, não tinha sentido nenhum colocar o Radamantos e o Aquali no inferno de Dante. Então, Minos é a demonização dessa figura controversa no Hades, né? O cara era um tinhoso, um capetôncio da vida, então virou ali no inferno de Dante essa coisa aí com cauda que vai despejando as alminhas lá de acordo com o seu pecado. Então, pergunta respondida. É por isso que Minos está ali no primeiro círculo julgando todo mundo, porque ele era um juiz no Hades. Aí no segundo círculo, o que a gente tem? O Vale dos Ventos. O Vale dos Ventos é para aqueles que foram punidos por luxúria, que é, de acordo com o contrapasso,
ele faz alusão àqueles que se deixaram levar pelos ventos da paixão, por aquilo que existe de mais fútil, volúvel, volátil que a paixão. Se permitiram ser acometidos por esses ventos em vida e agora são punidos com esses ventos incessantes em morte. Uma ventania, um vendaval eterno. No nível seguinte, os primeiros níveis dizem respeito aos pecados capitais. E isso me confundiu muito numa primeira leitura, porque existe um círculo destinado à ira, outro círculo destinado à violência. E aí eu fiquei assim, tá, mas qual que é a lógica? Porque existe violência na ira na violência. Como que o Minos vai decidir quem vai pra ira e quem vai pra violência? É porque ele faz uma separação entre os pecados por incontinência e os pecados por intenção, né? Os pecados por fraqueza e os pecados por má fé, né? Aqueles que não conseguiram se controlar e aqueles que decidiram deliberadamente por praticar o mal. A ira é para aqueles que não se descontrolaram na raiva. A violência é para aqueles que intencionaram a raiva deliberadamente. Então, primeiro a gente vai passar pelos pecados capitais. Aí o terceiro círculo correspondente ao pecado da gula é o lago de lama. O da luxúria, vento. O de lama, frio, né? A gente também tem o calor e o frio nesse inferno de Dante, que eu acho muito interessante porque tanto calor quanto frio queimam, né? Na mesma medida, de alguma forma. Sensorialmente, a gente sente de forma semelhante. Aí, nesse terceiro círculo, que é o da gula, é um lago de lama gelado, com granizo, com chuva, tudo gelado. E aqueles que estão sendo punidos pelo pecado da gula ficam ali atolados naquela lama, naquela coisa, aquele lamaçal, comendo essa lama, esse granizo, essa pedra e vomitando e imersos na lama do próprio vômito e comendo o próprio vômito. Para aqueles que têm gatilho com vômito, gatilho, né? A zona do gatilho é a região que faz o vômito no sistema nervoso. Mas para aqueles que têm um pavor sobrenatural pelo vômito, que já é aversivo para todos nós por si só, né? Mas assim, imagino que para essas pessoas que têm terror de vômito, eu acho que esse aqui eu deveria até sinalizar como um gatilho. Mas, sim, eles ficam ali comendo o próprio vômito. E por que é frio, né? Por que o granizo? Por que o gelo? Porque é um contrapasso, é uma oposição ao conforto enganoso e tentador, né? Ao aconchego, ao quentinho de se comer em vida. Ah, você comeu tanto, meu filho, então agora você vai enfrentar o frio que você estava subornando com a comida. Fica aí. E aí a gente tem a gula. O quarto círculo... e tem a criatura. A gente tem que sempre pensar nas criaturas mitológicas, né? A criatura mitológica, a criatura infernal, né? Do círculo da gula, o terceiro, é Cérbero. O cão gigantesco de 3 cabeças, guardião do Hades, que ele guarda as portas do Hades, deixa as almas entrarem, mas nenhuma pode sair. No inferno de Dante, ele é uma criatura demoníaca que come, que destroça, que fica mastigando as almas dos glutões. Uma referência, né? Você come e agora você tá comido. E nada mais emblemático que eleger um cachorrão de 3 cabeças para ir mastigando o povo, né? Então foi uma escolha fácil da gente entender, né? Porque o Dante, de todas as criaturas, escolheu o Cérbero para colocar ali. Tá bem evidente. E aí depois, né, descendo mais uma vez esse círculo, descendo para o próximo círculo, né, cada vez mais, afunilando cada vez mais, a gente tem a colina de rocha. É o círculo dos avarentos, dos gananciosos e dos esbanjadores. E aqui eu encontrei, assim, eu vi um sentido em estarem aglomerados todos juntos, porque são como sentidos opostos de um mesmo vetor, né?
E aí aqui, ele, sob os desmandes do demônio Pluto, que na mitologia clássica correspondia a uma divindade menor da riqueza, né, que era evocada quando se pediu riqueza, que ele é um demônio da ganância e da avareza que vai lá obrigando os avarentos a empurrar todo o montante, todo o peso que eles acumularam em vida contra os gananciosos que são sufocados por todo esse peso, os gananciosos e os esbanjadores. Aí fica esse jogo de empurra eterno, que mais uma vez, né, seguindo o contrapasso, você ficou acumulando, você foi mesquinho de tanto acumular, você vai ter que empurrar aí com seus bíceps tudo que você acumulou. Você queria tanto roubar do outro, queria tudo o tempo todo? Recebe aí no peito o peso de tudo que você quis. E o esbanjador, você gastou. Então recebe de volta tudo que você gastou. Entenderam a oposição? Mais uma vez aqui eu tinha ficado em dúvida numa primeira leitura, porque os esbanjadores aparecem 2 vezes. Nesse círculo e no 7º, que é o círculo da violência. Eu fiquei, mas qual que é a diferença? Novamente, existe o esbanjador por descontrole financeiro e o esbanjador destrutivo, aquelas pessoas que moem as riquezas pelo prazer de destruir, sabe? A pessoa não pode ver que ela precisa destruir, ela precisa fazer um ponto destruindo as coisas, né? Destruindo patrimônios, conspurcando, corrompendo as coisas, sujando as coisas. É aquela pessoa que vê um trem bonito, um trem rico e precisa destruir. Precisa violar de alguma forma, né? Sei lá, pichar uma parede. Você vê uma parede bonita, tem que ir lá pichar, tem que ir lá sujar o negócio, tem que pegar aquele montante de riqueza, de comida, tem que jogar fora, tem que, apenas pelo prazer de destruir, tem que ver uma árvore, tem que serrar a raiz, jogar ela fora, tem que destruir as coisas, né? Destruir os bens, destruir as riquezas. Vê uma riqueza e precisa destruir a todo custo. Vê a riqueza dos pais e de raiva dos pais vai lá e destrói. O pai foi senhor de não sei onde, aí ele herda, precisa destruir de raiva do pai. Esses são os esbanjadores violentos. E os esbanjadores por descontrole são os pródigos, né, os gastadores. Então a gente tá nesses, né, que pertencem a esse vetor da avareza e da ganância. Eles compartilham esse vetor com eles. E também a punição. No 5º círculo, a gente tem a ira e a assedia e a preguiça. Quando eu vi a ira e a preguiça juntos, aí veio a dúvida, mas por que, né? Nesse world building, nessa construção de mundos, o que o Dante estava pensando? Né? Aí eu tive que ler com cuidado, porque a parte da avareza e da ganância é fácil, mas e da ira e da preguiça? Bom, nesse nível, o que a gente tem é um novo rio, que na verdade é mais um lago, e o Dante e o Virgílio precisam navegar por ele. E quem que é o barqueiro? Flégias, que na mitologia clássica é um filho de Ares, o deus da guerra, e ele de raiva ateou o fogo no templo de Apolo, o deus da razão. Ou seja, a raiva queimou a razão. Então aqui ele é um demônio do nível da ira. E aqui no nível da ira a gente tem um lamaçal, né? Um lamaçal não, é um lago. E o Estige aqui é um lago, eles precisam navegá-lo, ele é o Lago da Ira. E nesse lago em que eles navegam, a gente tá no 5º círculo? Isso, a gente tá no 5º círculo. Os irados ficam se revolvendo nesse lago sem parar, descendo a porrada uns nos outros, fica aquela coisa, sabe, batalha em água. Não é uma coisa muito fácil, né? E o pessoal fica lá, se batendo eternamente, né? E deve ser chato fazer isso. Enquanto que os rancorosos e os preguiçosos ficam ali jazendo no fundo desse lago. Você não consegue ver eles, de vez em quando sobe uma bolinha borbulhando ali na superfície. E aí eu entendi por que eles estavam todos juntos ali.
no Estige. O Estige, que era o rio que divide o vivo dos mortos, que é a fronteira entre os vivos e os mortos, aqui ele é o lago da ira e da preguiça e do ressentimento. Porque a ira é uma paixão. É um excesso descontrolado de paixão. A preguiça é a falta da paixão, né? É a apatia. E o ressentimento é a paixão afogada, é a paixão sufocada, é a ira sufocada. A pessoa, ela não agride, ela não se descontrola pela ira, mas ela é envenenada por dentro, a ira consome. A gente tem a figura do passivo-agressivo. Ele é agressivo, só que de um jeito passivo. E essas duas figuras do ressentimento e da preguiça, que voltam a ira contra si, né, que vivem essa espécie de, os lacanianos chamam de cobardia moral, ficam afogados ali eternamente no lago, em uma alusão a se afogarem na ira em vida, ausentando-se dela, ou manifestando, ou engolindo por meio do ressentimento, do rancor, ou simplesmente não expressando paixão, tendo preguiça de agir na vida, a inação. A gente tem aqui então o vetor da ação, o sentido da ação e da inação, juntos e conjugados, nesse quinto círculo, que é o do Estige. E o demônio aqui é o Flégias, né, que simboliza essa raiva vencendo a razão. O sexto círculo, ele é o da heresia e o do castelo de Dite. O castelo de Dite, em oposição ao castelo celeste, é a fronteira entre os pecados de incontinência, né, de fraqueza, e os pecados de intenção, que são os mais graves, que são aqueles que o Dante descreveu com mais carinho, né? A impressão que eu tenho é que ele foi descendo os pecados capitais apenas porque ele tinha que descer, né? Ele tinha que falar, tinha que bater o cartão. Tem esses aqui, né? Esses pecados condenados. Se não me engano, uma vez eu estava pesquisando pecados capitais e eles mudavam ao longo da história, o que era considerado pecado capital, né? Ao longo da cultura. Aí ele falou, passou o cartãozinho ali, passou o recibo neles e agora a gente vai pro que interessa, que são os graves. E aí continuou construindo. E o castelo de Dite é essa fronteira. E esse castelo, ele é rodeado pelas fúrias. Alecto, Tisífone, eu falo Tisífone, tá? E Megera. As fúrias no Hades são entidades implacáveis que ficam azucrinando, gritando ininterruptamente nos ouvidos das almas condenadas os crimes que elas cometeram. É de enlouquecer. E na Oresteia, ou Oreste, uma tragédia de Ésquilo, elas condenam especificamente matricídio, os matricidas, aqueles que assassinam as próprias mães. Só que aqui no Hades, elas perseguem os condenados, aqueles que cometeram más ações de forma geral, não apenas o crime de matricídio. No Inferno de Dante, elas são criaturas demoníacas que estão lá berrando, azucrinando, perseguindo os condenados por intenção. E aqui a gente tem, né, nesse sexto círculo, a heresia. O que é heresia? É rejeitar a ideia de Deus. A ideia de Deus é apresentada, a pessoa vai lá e rejeita. Ela se nega a seguir, ela se nega a acreditar na palavra de Cristo ou mesmo a segui-la. E aqui, eles são condenados, eles são enterrados em túmulos que são queimados eternamente. Quanto mais alto o grau da heresia, mais altas são as chamas que consomem essas almas nesses túmulos abertos. E no contrapasso é uma alusão à fogueira que purifica os vivos e aqui condena os mortos, aqueles que se recusaram a serem purificados. Aí Dante e Virgílio prosseguem no sétimo círculo da sua aventura